Fala galera, beleza? Bem-vindo para mais um vídeo longo aqui no canal, galera. E hoje eu vou ensinar a vocês várias dicas sobre a encanação da criação de tilápia. Galera, não sai desse vídeo, hoje tem muita informação legal e bacana e que você vai gostar demais, e é muito importante, principalmente para quem quer iniciar, quer fazer encanação e não sabe, tá certo? Eu, quando comecei na criação de tilápia, eu não usava encanação muito grande. Eu utilizava uma encanaçãozinha aqui e ali, né, e não fazia muita coisa, porque era naquela caixa ali com a sistema de filtragem bem pequenininha. Agora que eu tenho essa filtragem aqui, tem um sisteminha bem mais montado, aí sim eu tenho uma encanação bem mais feita. E logicamente eu não sou encanador, não sabia fazer muito bem, mas eu vou utilizar o que eu não sabia para lhe dar algumas dicas. Então fica até o final do vídeo que você vai gostar bastante. Jesus te ama, seja bem-vindo ao canal Tilápia Desafiel. Já deixa o like, se inscreve e vamos embora. Então galera, como eu disse a vocês, logo no início, quando eu comecei na criação de tilápia, eu não tinha muito bem como aprender assim sobre a questão das encanações, porque mesmo que ensinem na internet, a pessoa não sabe muito bem. Então tem live aqui no canal, eu montando uma parte desse sistema. Então se você quer ver tudo na íntegra, direitinho, eu fazendo, quanto eu demorei, então tá nesse canal, galera. Seja muito bem-vindo, você vai lá, assistir as lives se você quiser, ou se você quiser assistir esse vídeo, tem muita dica top também. Então fica até o final, porque com certeza eu vou lhe ajudar se quer um pouquinho, tá certo, galera? Agora dizendo pra vocês que eu crio peixe, né, aqui, olha só, tem aqui o Lago Jumbo aqui com peixes. Tem aqui a criação de tilápia, tem aquário também. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, seja muito bem-vindo ao canal Tilápia Desafiel. E vamos embora que o vídeo tá bem top. Então vamos começar pelas encanações, como eu disse a vocês, né? Eu vou falar sobre as encanações hoje. E a primeira dica que eu quero falar pra vocês é sobre a questão do overflow. Galera, muitas pessoas fazem dica de criação de peixe e muitas pessoas não fazem esse sistema de overflow. Eu logo quando comecei, era a bomba lançando para um balde de 20 litros, daqueles de garrafão d'água que a pessoa toma no filtro. E aí, teve uma época também que ele lançava para outro, né? Que era a filtragem, uma decantação. Lançava para a bombona e a bombona voltava para o sistema. Teve uma época que era isso. Era muito simples mesmo. Tinha uma época que era só um galão, né? Desse que eu acabei de falar, fazendo a filtragem. Mas hoje não, hoje eu tenho essa filtragem. Estou dizendo para vocês. Esse método da bomba levar para a filtragem e trazer de volta até pode ser eficiente, mas não é tão bom quanto uma bomba diretamente separado das tilápias. Então vai entupir muito menos e vai sofrer muito menos, né? E também vai ser um negócio mais completo. Então, para quem tem overflow, a minha dica, né? E também para quem quer começar, é que comece com overflow, galera. Olha só esse cano aqui. A questão é bem simples, olha só, aqui tem o nível, né, aqui o tamanho da caixa d'água, que a água não vai chegar até o topo, né, galera, como vocês podem ver aqui, olha só, não vai chegar até essa parte. Então se a gente coloca um cano ali dentro, ele vai ter que entrar água por algum canto. Então se aquela parte ali tá para cima da água, não vai ter como entrar por ali. Então o único método é por debaixo. Então se entra por debaixo, galera, você vai fazer aberturas. E aí eu digo a vocês, se vocês têm alevino, uma dica bem top aí, é você fazer de um sistema protegido para que só passe as fezes, não passe os alevinos, para não ir para lá para decantação. Mas se você tem peixe já grande e não passa, você pode abrir bem mesmo o espaço. Lembrando, se você pretende ter alevino futuramente, né, tirar os peixes que estão aqui e ter alevino futuramente, aí você já faz um método protegido que já seja vitalício, né, seja para sempre, seja para futuros sistemas, né? Mas se for para ter peixe grande mesmo, pode fazer aberturas grandes, e depois que eu aumentei as aberturas, aliviou muito mais, porque estava esborrando. Você pode ver que, querendo ou não, ainda fica pingando aqui ainda, porque essa bomba aqui é forte, aí ela fica sapiscando no plástico, e o plástico com o tempo ele fica juntando e vai pingando, né? E até tem um gastozinho, uma percazinha de água. Inclusive teve época que isso aqui ficava muito molhado, mas agora não, tá só com essa pocinha aqui, ó, como você pode ver, fica acumulando. Então se você fizer a abertura bem aberta mesmo, vai passar muito mais água do que a vazão da bomba de retorno, né, galera? Então faça aí o overflow. E outra dica também é o overflow mais para baixo, né? Não faça tão alto assim. Eu não sabia, eu não sabia qual era o tamanho exato também do overflow, também não sabia. Então o que foi que eu fiz? Fiz de um tamanho errado. Então você faça um pouquinho mais para baixo, certamente vai ter muito mais vazão de água.
Então, saindo do overflow, né, dizendo para vocês agora outra dica é sobre a encanação. Muito importante esse processo. A caixa d'água tem que estar mais alta do que esse tijolo aqui, ou por exemplo esse decantador aqui. Porque você pode ver ali que tem duas madeiras, tem um tijolo deitado. Já aqui não, aqui tem só o tijolo e aqui também tem só o tijolo. Mas por que só tem um tijolo aqui e aqui tem que ser um sistema descido? Bom, como o terreno ele é deitado, né, ele é descendo, aí não tem problema algum de os dois sistemas em si terem os dois tijolos, mas como é deitado, como é para baixo, vai ter sim o desnível e a água vai descer super top. Então, sempre façam aí o sistema que a caixa d'água esteja mais alta e vai descendo por gravidade e a bomba levando de volta. E eu vou falar sobre a questão de quando falta energia, o porquê a água ela não vai transbordar mesmo sendo descido, né? Porque a bomba vai parar de voltar ao sistema. Então essa dica fica para o final e ela é bem top. Então faça tudo decidinho, tudo bacana, tá certo? Você pode ver que, como eu disse a vocês, foi um pouco mais alto, era para ser um pouco mais para baixo, tá certo? Você pode ver que a questão de encanamento, assim, descido, eu também tive que adaptar, porque esses 2 baldes eu ganhei de um inscrito do canal e já veio furado, né? Então eu tive que adaptar. Como por exemplo ali, eu tive que colocar uma flange para tampar. Enfim, eu tive que adaptar aqui de um jeito que desce e consegui, graças a Deus, adaptar. E você vê que eu não sou encanador, mas fiz aí tudo direitinho. Aí você faz de uma forma descida, né? Pode cortar cano sem ter tantas medidas mesmo, só corte de uma forma que deixe tudo descido. Então você vê que realmente eu não sou encanador, não sabia muito fazer, e aí eu fiz dessa forma aí. Então, se você quiser ver como eu fiz, lembrando, tem live no canal sobre essas partes aqui muito importantes e cruciais no sistema. Então já convido você a assistir lá. E aí você pode ver que, olha só o que foi que eu fiz aqui. Eu deitei de uma forma de lado, né? Porque como eu disse, tinha parte que já estava furada. Aí eu tive que adaptar. E aí eu fui adaptando mesmo sem saber muita coisa. E você pode ver que tem algumas partes que estão mais esbranquiçadas. Por quê? Porque o cano está fazendo pressão, né? Porque esse terreno não é tão deitado, não. Então, muito importante sair essas dicas. Vá cortando direitinho, fazendo descido, tá certo? Para o sistema ir descendo por gravidade. Não tem muito como eu explicar para vocês o que é que eu quero passar, assim. Eu não sei muito bem expressar o que eu quero passar. Mas façam direitinho, galera. Não precisa ter tanto atentamento. Vou fazer medida X, medida X. Até pode, é muito bom isso aí se você quiser. Mas não é tão obrigatório. Basta mesmo você fazer tudo direitinho aí, na medida aí aproximada, é top demais. Então você vê que a decantação ela vem ali para metade do balde, porque como eu já disse, já veio furado algumas partes. Então aqui fica sugando o cocô, porque o cocô ele afunda, né? Então como eu disse, a água vai entrar por debaixo e o overflow vai sugar para aqui, e aí a sujeira mais uma vez vai decantar, né? Aqui é o decantador, e aí só é limpar, né? Olha lá o registro. Enfim, a água mais limpa vai descer. E aí qual a outra dica que eu vou dizer muito importante? Colocar uma telinha aqui. E outra coisa, dizendo para vocês que o sistema ele tem que circular, tá certo? Você fazer um método que a bomba faça a água ir de lado. Você pode ver ali que tem um joelho, né? Apesar que aquele joelho ali é mais para mesmo oxigenar mais, né? Porque quanto mais saculeja a superfície da água, mais oxigênio vai ter na água. Então isso aí é muito importante para vocês que estão iniciando agora. Quer saber como ter uma oxigenação boa? Saculeje bem aí o sistema, aí vai ter uma oxigenação bem bacana e bem top. Lembrando, cuidado também para não estressar os peixes. Mas enfim, um sistema que circula, mas de todo jeito sempre as fezes ali vai sendo sugado, e principalmente se tiver um sistema que circula, porque se for uma caixa d'água muito grande, aí como é que vai sugar todos os cocô, né? Pode ser que afunde em algum canto. Dizendo para vocês que nem sempre é 100% eficiente, né? Aqui o meu sistema, mas ele é muito bom mesmo. Ele suga bastante aí as fezes e alivia muito. Aí você tira as fezes dali, deixa aqui afundando devagarzinho, e aí alivia muito a amônia, do que os cocô diretamente na água dos peixes é muito ruim. Então ele estando separado alivia muito a amônia, né? O decantador é muito importante no seu sistema. E aí outra dica é você colocar uma telinha aqui, porque aí as fezes não vão passar para filtragem, vão ficar só aqui. Eu mesmo não tenho, mas pode ser que eu adapte aí sem problema algum. É uma dica muito importante mesmo, porque aí só a água limpa vai passar, mas também muito cuidado para também não estar entupindo, né? E diminuir a vazão. Vindo aqui para filtragem, olha só, você pode ver aí que a água está descendo aqui. Não tinha esse fluxo, só teve esse fluxo forte, mais forte, porque eu aumentei o buraco lá os buracos do overflow, como disse a você.
E aqui tem o sisteminha normal, né, de filtragem para limpar a água, como você pode ver. E aí, mais uma vez, ela vem para a bombona. Então, estamos chegando na finalização desse vídeo. Dizendo para vocês que vocês podem ver que o terreno, querendo, ele é mais descido. Tem alguns pontos brancos no cano, porque é onde está fazendo mais pressão, né? Como eu disse a vocês, eu não sou encanador, não, o terreno também não é lá essas coisas de descido e tudo certinho, direitinho. Então, realmente, querendo não, a medida para mais, para menos, termina acontecendo essas coisas. Mas como é cano de 50, ele é bem resistente e forte. E aí você pode ver aí que é tudo coladinho. Outra dica importante aí, se você não for estar mexendo na filtragem, eu aconselho você não colar logo de cara, você testar. Mas se você vê que realmente tá dando certo e você quer deixar assim para sempre, ou pelo menos por vários anos, aí você cola assim. É muito importante isso aí, não apenas deixar encaixado. Outra coisa também, não esquente no fogão para encaixar fácil. Você tem que realmente dar um jeito aí de encaixar, mesmo sendo difícil, uma marreta, alguma coisa, porque eu esquentei no fogão para encaixar e aí eu tive muito problema. Ainda bem que a quantidade de cano que eu comprei foi o suficiente para repor as peças de cano que eu tinha esquentado, a não ser uma que tá ali dentro, que é do overflow, mas tá dando para seguir com ela ali sem problema. Assim, tá dando para empurrar com a barriga, tá sendo bem eficiente. Então você vai fazer tudo coladinho, tudo certinho. Você vai ver que tem um desnível, né? A água chega até aqui no chão, enquanto aqui a água só chega no tijolo. Então essa bombona eu coloquei porque eu não tinha outro desse. Mas é muito boa ela, por quê? Porque eu posso colocar a quantidade de água a mais, porque com o tempo a água vai evaporando, também vai vazando um pouquinho aqui, né? Um pouquinho ali, pode ser que aconteça isso aí. Então é muito importante você ter um recipiente final, que é o SAMP, que comporte a água que, por exemplo, falta energia. Lembrando, a água, ela vai chegar um momento que ela não vai descer mais pelo overflow, porque o nível da água não vai estar na altura daquele cano ali deitado, né? No cano deitado. Então não vai descer mais. Então, se essa água não for suficiente para, por exemplo, transbordar isso aqui, sem problema algum, vai faltar energia, a água vai ficar aqui, mas não vai transbordar. Por isso é muito importante você colocar um tamanho que seja o suficiente para isso, né? A questão da chuva também, que a chuva vai encher. Se chover por vários dias, aconteceu isso e encheu. Então, sempre ter muito cuidado quanto a isso. Se quiser também colocar um ladrãozinho com a proteção para o peixe não ser sugado, né? Um alevino, por exemplo, como eu disse a vocês, de repente ser sugado e vir parar por aqui por algum motivo, vir parar aqui no final, ele não ser jogado fora e morrer. Então você pode ver que tá tudo em desnível, né? A água vai descendo e a bomba final, né? Aqui é um cano de 20 mesmo, ela vai trazer de volta pro sistema. E a encanaçãozinha é essa, bem simples, um Tzinho ali, né? E aí você direciona para qual lado você quer a água, né? Você pode colocar também apenas o cano com amassado, o biquinho dele para fazer pressão, mas enfim, tente sempre deixar aí de um movimento circulatório. Bom, a encanação é essa. Lembre-se também de deixar deixa eu mostrar para vocês um finalzinho ali, olha só, aquilo ali é uma flange de 50 que nem aqui, só que eu tive que colocar para dentro. Por quê? Porque infelizmente ali não tem espaço. E como eu disse, já veio furada essa caixa d'água, né? Também eu não tinha dito, mas ela também veio furada para o lado ao contrário. Então realmente, né, veio furada nessas duas partes. Não teve como adaptar para fora, para o lado de cá, né? Mas é muito importante aquilo para você fazer TPA, né? A troca de água aí dos seus peixes, né? A troca da metade da água. Enfim, são essas dicas aí de encanação. Eu tô sentindo que eu esqueci de alguma dica que eu ia deixar pro final, não vou lembrar agora. Realmente eu esqueci. Mas enfim, dizendo pra vocês que qualquer dúvida, se por exemplo eu falei a dica e esqueci de terminar, vocês podem deixar aí no comentário que eu posso estar falando também. Qualquer dúvida, tá certo, galera? Lembrando, sou iniciante, né? Faz pouco tempo que eu iniciei. Esse ano vai fazer 1 ano que eu crio tilápia. Mas esse sistema aqui eu não crio assim. Eu criava aqui nessa caixa d'água. Então quem conhece meu canal há mais tempo sabe. Se você voltar alguns meses, vai ver que eu criava aqui de uma forma muito simples. Então vai fazer 1 ano que eu crio tilápia. Mas dizendo pra vocês que nesse sistema aqui faz pouco, assim, faz alguns meses. Mas qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo. Lembrando, de um iniciante,
para também outros iniciantes. Se vocês quiserem uma ajuda, uma moral, uma força, não custa nada, tá certo, galera? Eu ajudar vocês assim, tá certo? Inclusive, vou ficar muito feliz em ajudar. Deus te ama, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fui, galera!